Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 110 do estudo básico de Espiritismo, o estudo inicial da doutrina espírita. Fazemos aqui nessa sequência de vídeos semelhante, fazem nas casas espíritas, que têm então uma escola, um centro de estudo. Então, no curso básico de Espiritismo, lemos o livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado, e que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou e nos deixou na doutrina espírita. Essa história toda de quem foi Allan Kardec, como ele então montou a doutrina espírita, fazendo perguntas e recebendo as respostas dos espíritos, toda essa história e mais os princípios da doutrina espírita, falamos lá na aula 1. Então, se você está começando agora, quer conhecer mais o que é a doutrina espírita, assista a aula 1. E na aula 2 falamos sobre Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Como é que eu faço o meu Evangelho no Lar? Não existem regras, não existe nenhuma liturgia, mas existe sugestões. Sugestões carinhosas que passamos na aula 2. Vale muito a pena você assistir, então, essa aula 2. E aí viemos, então, aula 3, aula 4, e já estamos na aula 110. Toda a aula, lemos um conjunto de perguntas e respostas. E o nosso objetivo é ir até o final do livro dos Espíritos. Bom, no livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 11, falando sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Esse é o capítulo 11. E hoje vamos falar sobre o título Amor Materno e Filial. Bom, nós sempre fazemos, antes da leitura do livro dos Espíritos, a leitura de abertura. E a leitura de abertura estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, esse que aparece aqui do lado. Lemos uma página do Caminho, Verdade e Vida, fazemos a compreensão do texto, é o nosso momento de reforma íntima. E preparamos, então, pensamos dali os aprendizados para colocar em prática no nosso dia a dia. Bora lá, então. Vamos para a leitura do Caminho, Verdade e Vida de hoje, que tem o título Ganhar. O Caminho, Verdade e Vida, o livro Caminho, Verdade e Vida, sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje diz: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Então, um dito de Jesus, né? E está em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Muito bem, vamos agora à explicação de Emmanuel. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelares: procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita
conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto há tempo, a visão espiritual. Porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Muito bom, maravilhoso texto, como sempre. Eu não canso aqui de ficar sempre elogiando os textos de Emmanuel, são sempre maravilhosos. E como sempre fazemos, né? Agradecemos a Emmanuel por esse texto, agradecemos ao Chico pela psicografia. Bom, agora vamos ao nosso momento reforma íntima. Sabemos que para que nós consigamos fazer a reforma íntima de fato, não basta ler um texto. A gente precisa ler e precisa marcar nesse texto os aprendizados. Em alguns casos, selecionar o texto e fazer a compreensão do aprendizado. E é isso que vamos fazer agora. Bom, esse texto aqui, ele traz uma visão, sintetizando aqui, né? Uma visão de que nós precisamos trabalhar, né? Precisamos trabalhar na nossa vida para nós nos sustentarmos. Jesus nunca foi contra isso. Jesus sempre, nunca proibiu isso. Até porque Jesus, na sua imensa sabedoria, ele sabia que aqui na matéria, trabalhando, nós aprendemos muito, nós evoluímos muito. E é uma forma do ser evoluir. É uma forma do ser se manter em contato com os demais, no seu trabalho, nas negociações constantes que o trabalho nos coloca a fazer. Errado está aquele que vai viver na beira do lago, que se afasta da sociedade. Já lemos esse aprendizado anteriormente, né? Aquele que procura se afastar dos outros e viver a sua própria vida, uma forma de egoísmo do ser. Bom, Jesus, então, nunca foi contra o trabalho para que ganhássemos, então, o nosso sustento. Nunca. Mas é fundamental, e é isso que o texto nos passa aqui. É fundamental que compreendamos quem somos, aonde queremos chegar e o que levamos dessa vida. Quem somos? Somos espírito, fundamentalmente. Não somos braços e pernas que andam por aí nesta encarnação. Não. Somos um ser espiritual, uma consciência energética. Uma energia em forma de consciência ou uma consciência em forma de energia espiritual, que quando sai da matéria se transforma no que chamamos de espírito. E que leva, é verdade, leva o perispírito, e o perispírito ele mantém o formato da última encarnação que fizemos. Sim, mas fundamentalmente, depois de tempo, sabemos que o perispírito ele pode se dissolver. Mas fundamentalmente o que não perdemos nunca e sempre se agrega é essa inteligência, essa consciência, toda a sabedoria que adquirimos e formamos e guardamos nessa inteligência maior. Sabemos também que essa inteligência, quando vem para a matéria, ela fica ofuscada, ela fica coberta pelo véu da matéria. Então ela fica guardadinha dentro de nós. E aí existem os processos de meditação, de paz interior, da busca da paz interior, igual algumas religiões orientais falam muito, né? O próprio Espiritismo também recomenda momentos de meditação, momentos de oração, em que mantemos, então, essa paz interior e, principalmente nesses momentos de paz, recebemos mais constantemente as inspirações dessa grande inteligência que detemos dentro de nós. Bom, essa inteligência, de fato, somos nós, né? Só que ela fica guardadinha.
Aqui na matéria é só a ponta do iceberg, só o ser atual que funciona, que nós conseguimos trabalhar. Mas recebemos constantemente intuições dessa inteligência guardada. Então, o que levamos dessa vida de fato? Levamos tudo o que aprendemos, tudo o que vivenciamos, toda a evolução que fizemos, principalmente com relação aos conceitos morais. O que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é, aonde eu errei, aonde eu acertei, e toda a memória da nossa vida. Guardamos nessa inteligência maior a memória das vidas passadas também. Só que aqui na matéria não temos excesso. É uma bênção divina, inclusive, isso. Bom, mas quando vamos para a espiritualidade, ou em sonho, na espiritualidade, quando nos deslocamos também, muitas vezes quando estamos dormindo, né? Em sonho, ou então num processo de meditação, quando nós nos afastamos da matéria, essa inteligência, então, ela expande. Bom, em resumo, precisamos constantemente fazer aprendizados. Estamos aqui na matéria para isso, para aprender, para evoluir, para crescer como indivíduos, como seres, escolhendo corretamente, escolhendo por nós mesmos sempre. É o que falamos aqui sempre no canal. Precisamos sempre tomar cuidado e ter certeza de quem está fazendo a escolha somos nós. Ou é a sociedade que está escolhendo por nós? Ou é a propaganda que passou na televisão que eu vi, que eu achei bonitinha e que eu vou comprar aquele produto que vai me fazer mal, mas eu vou comprar porque está passando na televisão, então deve ser bom. Todo mundo usa, então deve ser bom. Todo mundo vai nesse local, então deve ser bom. Não, precisamos assumir e fazer as nossas próprias escolhas. É esse o que nos dá o verdadeiro aprendizado. Se a gente vai sempre com os outros, que aprendizado você está fazendo? E você ainda vai dizer que você foi porque o outro foi. Ah, todo mundo foi, então eu fui também. E aí não faz aprendizado. Os verdadeiros aprendizados saem das decisões do próprio ser. Por isso temos o nosso livre-arbítrio. Para isso, para que façamos o nosso próprio aprendizado, precisamos, como eu falo sempre aqui no canal, estar constantemente para tudo o que fazemos em todos os minutos do dia, com o racional ligado, funcionando, filtrando os nossos pensamentos, porque começa tudo no pensamento. Filtrar o que pensamos, isso sim, isso não. E tira os pensamentos ruins sempre. Planta coisa boa no subconsciente. Temos aqui no canal vídeos sobre subconsciente, sobre positividade. Assista, vale muito a pena. Bom, então esse aprendizado constante, essa evolução, essa construção desse ser positivo que mais acerta do que erra, cada vez menos erra, é o que vamos então nos construindo e fazendo a vida valer. Muitas vezes aqui ouvimos o colega fazer, vamos falar, o coleguinha falando assim, vamos aproveitar a vida, né? E o que esse ser está querendo dizer, a gente sabe, né? Cair na gandaia, provavelmente. Ele está querendo dizer ir para a bagunça, cair na gandaia, né? Aproveitar a vida para algumas pessoas, infelizmente, não compreendem a verdadeira mensagem de aproveitar, que disse Jesus aqui, por exemplo. Jesus fala, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Não. Aproveitar a vida, aproveitar a encarnação, é aquele ser que se dedica ao estudo, que se dedica ao aprendizado constante, de aptidões da matéria, se dedica a trabalho, ao contato com outros indivíduos. Já falamos anteriormente sobre aptidões também, né, que temos que aprender o máximo possível das aptidões. Não ficar viciado na mesma sempre. Não, eu levo jeito nisso, eu vou ser músico, porque eu sou bom nisso, e se eu sou bom nisso é porque eu nasci para isso.
E às vezes ele pode estar trazendo aquilo ali de várias encarnações, mas não quer aprender outra coisa. E aí a espiritualidade de Deus vem e bota um bloqueio na frente ali. Olha, não, nessa encarnação você não vai nesse caminho, não. Seja ele qual for, tá? Você não vai nesse caminho, não, porque você precisa aprender coisa nova. E aí o ser não quer mudar. E aí fica sofrendo, sofrendo. Às vezes passa uma vida sofrendo e não compreende as mensagens que vêm de Deus. Às vezes, o mal vem para te forçar a abrir portas novas. Precisamos compreender isso. E o nosso objetivo para crescer como ser humano, como ser espiritual, que vai a cada encarnação dando um passo adiante, subindo um degrau de evolução, na nossa evolução eterna, né, com diversas encarnações, temos uma eternidade como espíritos, né? Somos eternos, criados por Deus, mas somos eternos. E temos muito tempo aí para evoluir. Naturalmente, quanto mais rápido evoluirmos, mais nos livramos das encarnações. E as encarnações nos fazem sofrer. O quanto antes nos livrarmos dessas encarnações. Ainda mais nesse tipo de planeta, que é um planeta de provas e expiações, e sabemos. Tem mais gente aqui pensando no mal e vibrando no mal do que pessoas trabalhando e vibrando e pensando no bem constantemente. Então, o mal, num planeta de provas e expiações, o mal é a maioria. Mais uma razão para não seguirmos o que a sociedade diz, para não seguirmos o que a sociedade faz. Sempre que ouvirmos algo de um amigo, da sociedade, ou até da nossa família, não temos que pensar, eu vou fazer porque a minha família toda faz. A minha família é assim, então eu sou também. Negativo. A decisão é sua. Tome a frente, tome as rédeas do seu destino. Constantemente. A nossa doutrina espírita é a doutrina racional. É a doutrina que nos induz ao pensamento, ao raciocínio, sempre. E a escolha do seu livre-arbítrio, né? É o seu direito de escolha. Bom, e é sobre isso que fala o texto, então. O texto nos direciona para que foquemos em evolução do nosso ser. Evolução espiritual, evolução moral. E como é que eu faço a minha evolução moral, né? Eu devo abandonar o trabalho, esquecer. Eu vou viver no monte, trancado no monte. Não, já falamos sobre isso em questões do Livro dos Espíritos anteriores, sobre o ser que se isola, né? Não, é errado isso. Não é o caminho. O caminho é conviver com os irmãos, com os outros, aprender a dialogar, a ouvir, a explicar, a ajudar. Caridade. Como você vai aprender caridade morando sozinho, isolado? Não. Morando junto, trabalhando juntos e evoluir juntos. Bom, então é isso, né? Precisamos focar na nossa evolução. Continuar trabalhando, continuar ganhando o dinheiro que paga as contas do dia a dia, continuar constantemente com as nossas funções na matéria, mas não perder o foco da evolução espiritual, como seres espirituais que querem sair desta encarnação e deixar um legado espiritual e, principalmente, deixar esse legado em nós mesmos também. Muito bem, pessoal. Então é esse o texto de hoje. O principal aprendizado é esse, né? Não esquecermos de fazermos sempre a nossa evolução, do nosso ser, da nossa alma, né? Bom, vamos agora então para a leitura do Livro dos Espíritos. Muito bem. E a leitura de hoje, no Livro dos Espíritos, nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais. E já passamos aqui por 10 leis morais que os espíritos passaram para Kardec, né? E estamos agora no capítulo 11, falando da 11ª lei moral, que os espíritos intitularam por Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Bom, dentro do capítulo 11,
existem 4 tópicos que estão aqui embaixo e nós já passamos pelos 3 primeiros. Hoje vamos falar sobre amor materno e filial, que vão da questão 890 até a questão 892. Bora lá, então. A primeira questão é a questão 890. Kardec pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Resposta dos espíritos: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Muito bem, então os espíritos comentam aqui, olha, o ser humano já é um ser já elevado e o amor materno no ser humano diferencia do amor materno, né? Ou o amor do pai com o filho também no reino animal. No reino animal vai até uma certa idade, quando o ser se individualiza ali, já é capaz de se autossustentar, então eles até se afastam, né? Mas para o homem, não. Para o homem isso se mantém, né? E isso daí, como comentam os espíritos, vai além até no mundo espiritual. Depois da encarnação, prossegue esse amor. E muitas vezes, né, nós temos encarnações, às vezes, repetidas até, de mesmos familiares, né? É a mãe com o filho que reencarna novamente numa outra encarnação. Às vezes até em condições diferentes. Por exemplo, aqui era a mãe, vai ser filha desse que foi filho, agora é que vai ser o pai dela. Alguma coisa desse tipo, né? Lembrando que não existe sexo na espiritualidade. Então, um ser pode vir homem numa encarnação e pode vir mulher na outra, pode ser mãe na outra. E aí pode passar por novos aprendizados. Bom, então essa foi a questão 890. Na espiritualidade se mantém esse amor, comentam os espíritos também, né? Ou seja, você no mundo espiritual, nos planos espirituais, né? A gente sabe que quando a gente desencarna, a gente vai para planos, em cidades que existem na espiritualidade. E lá a gente vive, como a gente vê no filme Nosso Lar, por exemplo, né? A gente vive como se fosse semelhante ao que temos aqui no nosso plano. E essa vida na espiritualidade, então, a gente encontra nossos parentes que já se foram, a gente encontra de novo, a gente convive com eles, né? Desde que naturalmente estejam no mesmo nível. Sabemos que na espiritualidade, né, existem planos também, existem níveis diferentes, né? E no próprio filme Nosso Lar, no próprio livro também Nosso Lar, a gente vê que a mãe de André Luiz estava num nível mais elevado. E de vez em quando vinha encontrá-lo onde ele estava, no plano que ele estava. Bom, é isso, pessoal, mas o amor prossegue, como disseram aqui os espíritos. Vamos à questão agora 891. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância deles? Resposta dos espíritos: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito,
que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Muito bem, pessoal. Então a gente sempre é recompensado pelas provas e obstáculos que vencemos na matéria. Lembrando que vencer um obstáculo é atravessar aquele obstáculo, né, com fé em Deus, cabeça erguida, sem lamentações constantes, né? Não, é fé em Deus, cabeça erguida, amor ao próximo, compreensão, acima de tudo, compreensão que está passando por um momento, é um momento transitório, mas que vai passar com muita fé em Deus e a certeza de que a espiritualidade vai vir ajudar. E comentam os espíritos também, olha, o que acontece é que muitas vezes o espírito está com uma mãe raivosa porque ele pode ter sido um mau pai em uma encarnação anterior. Pode ser que ele esteja pagando um débito anterior. E aí ele pediu para cair ali com essa mãe. Pode ser que essa mãe seja um desafeto dele de outra encarnação. Pode ser também. Mas a gente não deve nunca ficar pensando ou mentalizando esse tipo de coisa, tá? Não. A mentalização é sempre de amor, né? Porque sabemos que o pensamento ele envia o que a gente quiser, o que a gente pensar. Se você pensar ódio, se você pensar coisa ruim, minha mãe não gosta de mim, meu pai é maldoso, é malvado comigo, não. Se você ficar pensando esse tipo de coisa, você está mandando ódio. E o ser vai ficar com mais raiva, mais chateado contigo. E aí a briga não acaba nunca. Então, como a gente faz que o Espiritismo sempre e a gente sempre repete aqui também no canal, é o tempo inteiro pensamento bom, envie chuva de amor, envie uma chuva de pétalas de amor sobre o ser, envie amor, paz, uma vibração. A gente sempre mentaliza uma vibração de amor envolvendo aquele determinado ser. Seja o pai, seja a mãe, seja uma tia, seja um enteado, seja um filho, uma filha. A gente sempre faz uma mentalização e pede para Deus, a luz de Deus, permita, então, abrir a mente do ser para que ele compreenda também e para que você também compreenda, porque às vezes o errado é você. Às vezes você está achando que o errado é o outro, às vezes o errado, por vezes, somos nós. Então, pedir sempre a Deus que oriente, que nos ilumine, mas, acima de tudo, não emita raiva, não emita ódio de ninguém, muito menos de parentes próximos, né? Bom, continuam os espíritos. Em todos os casos, a mãe má, não pode deixar de ser animada por um espírito que procura criar embaraços ao filho. Ou seja, ela tem um espírito ali que ela quer provar, ela quer aplicar embaraços ao filho, dificuldades àquele filho, né? Seja porque o filho foi mal com ela em outra encarnação, ou seja porque o filho precisa passar por aquela prova, né? E o filho tem que ser resiliente, tem que ter fé em Deus, seguir em frente com amor no coração, não perder a sua fé e o amor e a sua retidão. Essa é a forma de passar por qualquer desafio desse tipo. Tá bom? Bom, eu acho que é por aí, pessoal. Existem, então, essas exceções também. São momentos aí de prova, né? E alguns casos de expiação. Vamos agora à questão 892. Pergunta de Kardec. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de que lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário. Então, a pergunta de Kardec é, olha, quando os filhos eles causam desgosto, né, qualquer desagrado aos pais, né, não tem esses desculpa? É uma pergunta. Esses não teriam, então, uma desculpa para o fato de não lhe dispensarem aquele amor, né, aquela ternura, né? Porque eles não estão sendo bons filhos. Essa é a pergunta de Kardec, né? Eles não estão sendo bons filhos. Então, os pais
eles aí perdem aquele amor e aquele carinho pelo aquele ser, né? E a resposta, então, dos espíritos? Não. Por quê? Isso representa um encargo que lhes é confiado. E a missão deles, como pais, consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência de mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então, perfeitos os espíritos, né? Eles estão dizendo, às vezes, você chega na adolescência revoltado, nervoso, né? E o pai vai dizer que é culpa o ser. Não, muitas vezes o pai não deu a atenção devida que tinha que ter dado quando jovem, não deu a educação de moral. Moral, acima de tudo. Moral significa a diferença do bem, a diferença do mal, o amor ao próximo, inclusive aos pais, né? Os conceitos todos que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Será que esse pai fez a leitura do Evangelho com o filho? Então, que os espíritos comentam, olha, muitas vezes eles estão semeando, eles estão colhendo, né, o que semearam, o que os próprios pais semearam. E aí o ser nasceu e cresceu e se formou daquela forma, nervosa, raivosa, né? Mas nunca é tarde. Nunca é tarde de assumir a responsabilidade, como dizem os espíritos aqui. Os pais sempre têm a responsabilidade. E podem, mesmo na adolescência, mesmo depois, servindo de exemplo, se o ser às vezes não quer escutar, não quer ouvir, né? Às vezes tem que se deixar ao ser, porque alguns aprendizados são feitos pelo próprio indivíduo. Então, às vezes, a gente aconselha, a gente orienta o jovem e ele quer seguir no caminho dele. Temos que respeitar. Às vezes, até ele é que está certo. Nós estamos achando que o nosso caminho é o melhor para ele, mas ele é que combinou a encarnação dele como seria. Então, muitas vezes, ele tem que fazer a própria escolha. Não somos nós que temos que escolher por ele. Mas nós podemos e devemos, principalmente no que se diz respeito às leis morais, ensinar, dar o exemplo, ler o Evangelho junto, convidá-lo para ler o Evangelho e constantemente servir como exemplo. Às vezes as fases mudam também, melhoram, e todos voltam, então, ao ambiente familiar de forma mais agregada e unida, como tem que ser. Então é isso, pessoal. Muito amor, muita paz com os jovens, né? Paciência, porque o indivíduo, quando ele está nessa fase, até os 10 anos, é o ideal para a gente estar justamente preparando o intelecto dele com o ensinamento de moral, de evangelização, ensinando o caminho do bem, a diferença do bem e do mal, ensinando que ele tem que fazer as próprias escolhas dele, mas sempre baseado no Evangelho de Jesus. Então, até os 10 anos é o ideal. Passou dos 10 anos, é sempre mais difícil, porque cada caso é um caso, mas entra na etapa de adolescência. Mas mesmo assim, os pais têm a obrigação de continuar passando o Evangelho, os caminhos corretos do bem e do mal, explicando, aconselhando. E é isso, com muito amor e muita compreensão que o Espiritismo nos dá e a direção que o Evangelho de Jesus nos direciona. Muito bom, pessoal. Eu acho que por hoje, então, é isso. Encerramos, então, amor materno e filial. Com isso, encerramos o capítulo 11, encerramos a lei de justiça, de amor e de caridade. Na próxima aula falaremos sobre a lei da perfeição moral. Muito importante, hein?
Vamos falar sobre o que são as virtudes e os vícios que devemos nos livrar, né? Quais são os vícios ruins que temos que tirar de nós e quais são as virtudes principais que temos que cultivar, né? Vamos falar também sobre as paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem, ou seja, o que define o homem de bem, né? Vamos falar sobre conhecimento de si mesmo. Então vai ser imperdível a partir da próxima aula. Não perca, a partir da aula 111. Muita paz e luz no coração de todos. Nos vemos na próxima aula. Até lá.